Salve, salve, gente boa! Mais uma aula aqui do canal. Agora nós deixamos os livros históricos e vamos para os livros sapienciais. Eu sou o professor Euclides, aqui é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal. Nós vamos dividir essa aula sobre os livros sapienciais. A primeira aula, ela em tese tem uma primeira lição, que é uma introdução geral dos sapienciais, né? Nós vamos fazer uma introdução sobre Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, o dito Coelet, Cântico dos Cânticos, Sabedorias e Eclesiástico, ou Sirácida, como queiram chamar. Então nós vamos fazer uma pequena introdução, depois nós vamos entrar no primeiro livro dos sapienciais, que seria o livro de Jó. E eu vou dividir o livro de Jó em duas lições. A parte sobre o autor, sobre a estrutura da obra enquanto obra, e depois do seu valor enquanto obra bíblica. Bom, nós podemos lembrar então novamente esses nomes, né? Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes ou Coelet, Cântico dos Cânticos, Sabedoria e Eclesiástico. Esses livros, eles retratam a sabedoria do povo de Israel. Mas o que a gente entende como sabedoria? Aqui vem um grande questionamento, né? Como é que os judeus entendem a sabedoria, né? Então, sabedoria para o judeu é um conjunto de normas que guiam a vida prática. O homem sábio, isso é retratado por muitos autores cristãos, talvez o que mais escreveu sobre isso é Santo Agostinho. Santo Agostinho que elencou uma ordem de crescimento espiritual para o homem, da pobreza à sabedoria. Então a sabedoria é o ponto mais alto da vida de um homem. Quando o homem alcança a sabedoria para os seus pensamentos, para as suas palavras e para as suas atitudes, esse homem é um homem justo. Então a sabedoria leva à justiça, leva ao equilíbrio, leva a uma infinidade de adjetivos que compõem o homem dentro da sua caminhada para Deus. Então essa é a maneira com que um judeu vê o conceito de sabedoria. Por que isso é importante? Porque, enfim, todos os povos têm o seu conceito de sabedoria. O povo judeu, como disse, tem isso. E como é que eles transmitem essa sabedoria? Aí segue a norma geral de qualquer cultura. Qualquer cultura, ela vai passando essa tradição de maneira oral, de maneira escrita, de maneira estrutural, ou seja, pela própria construção da cultura. Então, nós vemos que dos povos aborígenes aos povos ditos modernos, nós vamos ver que de pai para filho, de geração a geração, a cultura é passada. Desde as culturas que tratam de coisas simples, coisas do campo, coisas que a gente chama de simples, mas não são nada simples, são profundamente estruturadas dentro de um crescimento paulatino, né? Talvez o nosso tempo hoje tenha essa multidão de conhecimentos, mas os conhecimentos não são propriamente sabedoria. Conhecimento é conhecimento. Sabedoria, do ponto de vista judaico, é aquilo que a minha capacidade de entender, de interagir com o mundo, me proporciona de crescimento, de benefício. Então esse é o conceito que nós tratamos aqui. Então, como disse, cada cultura tem a sua maneira de ver a cultura. A cultura que dentro de uma lógica, né? Então, o judeu fazia isso através de pequenos pensamentos. Pensamentos esses tais como a gente vê hoje, né? Quem vai ao vento perde o assento, um dia da caça, outro do caçador, né? Então, em casa de ferreiro, o espeto é de pau. Então, são maneiras de fazer. E eles aplicam muito a construção mnemotécnica. O que é isso? A capacidade de memorização. Então, nós vamos perceber dentro de toda a estrutura dos livros históricos essa capacidade muito bonita, que é pequenos jogos de palavras, pequenas estruturas de discurso, pequenas
estruturas poéticas. Isso tanto nos provérbios, quanto no livro dos Salmos, quanto nos livros, nas obras de cunho sapiencial mais polpudo, como é o livro de Jó, né? O livro de Jó talvez ele se encontre numa qualificação diferente. Talvez é por isso que eu vou, talvez não, com certeza é por isso que eu vou colocar ele como ponto de partida para a nossa, porque ele difere dos outros livros por a estrutura. Se pensa a vida como um todo, ou seja, a vida de um indivíduo, ela é tomada como paradigma, ou seja, como ponto de partida para uma grande reflexão, que não é da vida desse indivíduo em si. Nós vamos ver que esse indivíduo em si poderia ser qualquer indivíduo, em qualquer história, em qualquer cultura, em qualquer tempo, né? Esse é um indivíduo que tem em comum com qualquer homem, em qualquer tempo, uma coisa muito simples. Ele é justo e ele sofre. Se para o judeu a bênção é a graça, é a felicidade, é a bem-aventurança, como é que esse homem justo sofre? Então, o livro da sabedoria vai fazer uma reflexão sobre o mal, sobre o sofrimento, sobre a dor, sobre a justiça, sobre as relações que existem entre causa, efeito, né? Entre promessa e benefício. Então, todo esse elenco de pensamentos é retratado dentro dos livros ditos sapienciais. A sabedoria, ela foi cultivada de uma maneira muito especial dentro das monarquias, né? Então, cada rei, cada escola monárquica, ela criou esses ritos. No século 11 a.C., na corte dos reis, as monarquias, se instruíam-se sábios, né? E esses sábios tinham as suas escolas, tinham os seus discipulados. E esses discípulos eram instruídos com essa estrutura cultural de refletir, observar e criar uma estrutura que fosse passada adiante. Então, é muito, muito bonito ver essa figura do rabi, do mestre, o conhecedor da sabedoria, o conhecedor da lei. Então, essa passagem, talvez muito da estrutura sapiencial, nós vamos encontrar na caminhada de Jesus e os apóstolos, né? A maneira como que as parábolas são maneiras de... Jó é uma parábola, se formos entender a grosso modo, né? Jó é uma parábola, ou seja, quando eu pego um fato e desse fato eu quero tirar uma realidade. Jó foi construído dentro de uma grande estrutura, né? Objetivamente, logo mais vou falar sobre o livro de Jó, mas assim, é muito bonito ver como a vida de um homem, em qualquer momento da história, se observada por outro homem, pode dar indícios de atitudes a serem copiadas, a serem transformadas, melhoradas, e atitudes a serem repudiadas, a serem esquecidas e negadas, e não serem repetidas. Então essa dinâmica, ela é muito interessante. O próprio Jesus usa essa maneira para tratar alguns temas como Lázaro e o rico opulento, que em tese são exatamente isso, um Jó e alguém, esse homem que diante do seu fim não se modifica, não se transforma, ele simplesmente se dá conta de que perdeu a sua vida. Né? Enquanto o outro, que todos achavam que era um desgraçado, ganha a sua vida. Né? Então, e ele vai tratar dessa sabedoria, né? Bem-aventurados. As bem-aventuranças são na escola dos Darwin, ou seja, as bem-aventuranças são paradigmas que têm que ser mudados. Né? Para um judeu, a pobreza não é nem um pouco confortável. E bem-aventurados os pobres. O ditame, a normativa que Jesus vai dar. Então, para nós, os livros sapienciais são muito importantes por causa disso. Essa sabedoria que é passada de pai para filho. Talvez o nosso tempo exija de nós um pouquinho de exercício se quisermos retomar isso, né? Talvez o tempo que nós estamos vivendo seja muito interessante,
ou seja, as nossas reflexões, com o que é que nós vamos preencher o tempo entre das nossas conversas, das nossas lives familiares, com o que é que a gente preenche esse tempo, né? Então, uma conversa entre um avô e um neto que está em casa preso pela quarentena, com o que é que ele preenche esse tempo, né? Os judeus tinham essa estrutura para preencher esse tempo. Eles pensavam esse tempo e eles preenchiam esse tempo através de reflexões de coisas simples, coisas banais, coisas do dia a dia que nós vamos ver em sabedoria, nós vamos ver no livro dos provérbios, né? Quando se trata de situações, né, como a vida de uma mulher, né? Quem é a mulher feliz? Quem é a mulher honrada, né? Coisas como quem é o filho, qual é o filho ideal, quem é o pai ideal. Nós vamos ver todas essas estruturas, né? Bom, se nós pegarmos alguns livros, nós vamos ver que a clareza dessas reflexões, elas têm muitos locais de origem. Elas podem ser durante uma refeição, diante de amigos, diante de estranhos, nos tribunais, ou seja, a sabedoria permeava toda a vida de um judeu. Ou seja, essa reflexão, ou seja, essas frases, essas pequenas rimas, essas pequenas expressões, esses pequenos pensamentos, eles vão permear o dia a dia deste povo. Então, para nós é muito interessante trabalhar essas realidades e esses momentos da vida do judeu. Se nós pegarmos o livro dos Provérbios, por exemplo, capítulo 1, 2, 6, nós vamos ver que eles podem ter muitas origens, né? Então, Provérbios 1, 2 a 6 diz o seguinte: para conhecer a sabedoria, a instrução, para compreender as palavras sensatas, para adquirir lições de bom senso, da justiça, da equidade e da retidão, para dar o simples discernimento, ao adolescente a ciência e a reflexão, que o sábio escute e aumente o seu saber, e o homem inteligente adquirirá prudência, para compreender os provérbios, as alegorias, as máximas dos sábios em seus enigmas. Ou seja, no simples fato de refletir, de fazer uma reflexão, de fazer uma compreensão de tudo aquilo que está acontecendo, o povo judeu construía isso. E isso podia ser para qualquer momento, em qualquer situação da sua vida, em qualquer ocasião, ao redor de uma mesa, ou numa fila para comprar alguma coisa, enfim, ali ele não perde tempo. Ali ele trabalha a sua capacidade de compreender a sociedade o seu entorno, o seu dia a dia. É um grande ensinamento para nós. Talvez nós vemos muitas coisas, mas refletimos sobre muito pouca coisa. Nós temos muita informação e pouca reflexão. Então, a estrutura que nós vamos ver nos livros da sabedoria, elas nos ensinam a fazer isso. Provérbios capítulo 10, o tesouro mal adquirido nada servem, mas a justiça livra da morte. Ou seja, conhecimento por conhecimento, né? É como um tesouro mal adquirido, ou seja, ele pode levar à morte. Eu sempre questionei os jovens, né, alguns alunos meus, né, o que você faz com conhecimento? Né? Um dia eu estava dando uma aula para um grupo de estudantes de química na faculdade. E aí eu fiz essa pergunta: o que vocês fazem com o conhecimento vosso? Porque vocês aprendem a fazer coisas aqui de extrema utilidade para a humanidade, mas vocês tratam de compostos que mal usados são extremamente letais. Sabe quando se faz um silêncio na sala de aula? O que você faz com o seu conhecimento? E isso não precisa, fui meio drástico, mas não precisa ser tão drástico. Você que está estudando, você que está fazendo a faculdade, você sabe o que você vai fazer depois que a sua faculdade terminar? Estudar por estudar? Estudar. Estudar bem, né? Já questionei alguns profissionais, né? O que você fez quando você saiu da faculdade? Um indivíduo falou: eu entrei em desespero, porque a única coisa que eu sabia fazer era estudar. Agora eu tinha conhecimento e não sabia usar. Perguntei isso para o engenheiro.
Eu perguntei isso para um dentista. Enfim, pessoas que saem da faculdade sem um plano traçado. O livro da sabedoria, os livros da sabedoria de cunho sapiencial, eles não querem que o indivíduo cresça e seja pego de surpresa pela vida. Ele quer que o indivíduo se prepare. Dá o exemplo do livro de Jó. Agora estamos em plena pandemia. E quando terminar a pandemia, o que nós vamos fazer? Se tivéssemos feito esse pensamento antes da pandemia, talvez estivéssemos bem preparados para enfrentá-la, né? Então, isso é o cunho, isso é o cerne do pensamento sapiencial nos livros que nós vamos tratar aqui. Como estar bem preparado para viver o tempo do jeito que o tempo é, do tempo se apresenta. Uma das coisas que eu me lembro com muita alegria é uma pergunta que um padre amigo meu, um pregador de retiros, me fez um dia quando eu estava ainda no noviciado. E ele perguntou assim: se não existisse nada do que existe aqui, se não existisse a igreja, se não existisse a congregação, se não existisse a casa religiosa, se não existisse o hábito, se não existisse nada do que existe aqui, você seria um homem de Deus? Você seria alguém de fé? Você teria caridade no seu coração? Você agiria com atitudes de esperança? Sabe quando você fica sem resposta? Porque muitas vezes nós fixamos as nossas ações, as nossas reações naquilo que a gente tem hoje. E a gente não sabe o que nós teremos amanhã, se será em conformidade com aquilo que a gente tem hoje. A gente espera, mas a gente não se prepara para o não ter nada, para o perder tudo. Esse perder tudo, ele é muito transformador, ele é muito renovador. Hoje, o livro da sabedoria nos questiona: e se tudo o que tem aqui, amanhã não estiver mais aqui? Que tipo de pessoa será você? Esse é o cunho, essa é a essência dos livros sapienciais. Sejam eles salmos, provérbios, eles querem fazer esse indivíduo aqui, com essa inteligência aqui, no tempo que ele está, pensar a sua vida de ontem, de hoje e a de amanhã. Para que, como disse o texto, o conhecimento, a vida, não seja um tesouro mal adquirido que possa levar à morte. Nós temos também no versículo 5, quem recolhe no verão é um filho prudente, quem dorme na ceifa merece a vergonha. Ou seja, o tempo ele é muito valioso. O tempo que você tem hoje, essa mal do nosso século não é somente a depressão, não. Um dos males do século é a procrastinação. Deixar para amanhã as coisas que a gente podia fazer hoje. Essa vontade de curtir a vida, mas curtir a vida sem construir nada, né? Então, a maneira de compreender isso e de se preparar para não agir dessa maneira, ela é muito importante para o mundo de hoje. E os livros da sabedoria nos vão dar força para viver isso. Provérbios capítulo 11 nos apontam outra coisa, também cabe Provérbios capítulo 11, versículo 1. A balança fraudulenta é abominada pelo Senhor, mas o peso justo é agradável. Ou seja, como é que nós pensamos as coisas? Com que balança nós refletimos o mundo, as pessoas, as atitudes? 2 pesos, 2 medidas? Então, o livro dos Provérbios diz que uma balança fraudulenta, ela envergonha o homem. Ou seja, se eu julgo uma pessoa com um peso, eu tenho que me julgar com o mesmo peso que eu apliquei. Se eu dou a uma pessoa uma porção do meu tempo, eu tenho que ser justo em dar a uma pessoa semelhante o mesmo tempo.
Isso equipararia muitas relações humanas, né? Muitas situações seriam melhoradas com esse tipo de reflexão que os livros nos trazem. Vou mudar de livro, Eclesiástico, capítulo 10, versículo... O livro do Eclesiástico também, ele nos leva a esse tipo de reflexão. Eclesiástico, capítulo... Vamos começar com Eclesiástico, capítulo 10, versículo 1. Capítulo 10, versículo 1, Eclesiástico, nós vamos... Um governador sábio julga o seu povo. O governo de um homem sensato será estável. Então, são pequenos pensamentos que ditam rumos para a nossa vida, né? Um governador sábio julga o seu povo. O governo de um homem sensato será sempre estável. Então, essas palavras que ficam na cabeça de um judeu que esteja absorto em compreender as realidades do mundo que o cerca, elas são construtivas, né? Entre os reis, talvez o que ficou mais conhecido por dar valor à sabedoria tenha sido Salomão. Salomão tem uma máxima muito interessante. Enquanto Saul pediu: Senhor, tira-me tudo, mas não me tira o poder. Enquanto Davi disse: Senhor, tira-me tudo, mas que eu nunca perca a intimidade contigo. Salomão uniu duas coisas: o poder que Saul não queria perder e a intimidade, e a transformou numa palavra chamada sabedoria. Sabedoria. E ele diz, e ele constrói o seu desejo maior dentro dessa norma: Senhor, tira-me tudo, mas não me tira a sabedoria. Então, ele consegue achar um equilíbrio entre poder e entre intimidade com Deus. Poder e justiça. Então, o poder e a justiça se encontram na sabedoria. Então, Salomão é para os judeus o sábio por excelência. O homem que conseguiu refletir sobre a sua vida, sobre a vida dos seus, sobre a vida da sua família, né? O sábio, ele olha para a sua vida, olha para a vida dos seus vizinhos, olha para a vida dos outros povos e consegue tirar coisas boas e coisas ruins, né? Como diz o próprio Jesus no Evangelho, né? Aqui nas parábolas nós temos como um grande tesouro, onde um homem pode tirar coisas novas e coisas velhas. A capacidade de reflexão. Os livros sapienciais, eles são ferramentas de reflexão. Aos poucos a sabedoria vai tomando para o povo de Israel não só um caráter religioso, né, mas um caráter prático para o nosso dia a dia. Podemos dizer que assim, quem ama a Deus que não vê e não ama o irmão que vê é mentiroso. É Jesus que diz isso. E como amar com sabedoria? Como esperar com sabedoria? Como acreditar com sabedoria? Então, a obra sapiencial, ela vai dar essas ferramentas para a gente poder fazer isso de uma maneira convincente, né? A sabedoria também é um dom, ter a capacidade de compreender, né? De ver, de entender, né? De ter foco nas coisas que de fato são importantes, são transformadoras na vida. Tem muitas situações do dia a dia que podem nos afastar de tudo e de todos. A gente não olha mais para as coisas, a gente vai vivendo. Como disse, no mundo muito corrido nosso, nós podemos ter a sensação de que está tudo definido. Não, as definições, elas se dão mediante as suas tomadas de decisões. E as suas decisões só serão acertadas se você estiver preparado para elas. Os livros da sabedoria, os livros sapienciais, eles são estruturas para isso. Jó tinha tudo que um homem queria, né? Era motivo inclusive de alegria para o próprio Senhor, né? E alguém questiona, mas será que ele não é assim porque ele tem tudo? Tenta tirar tudo isso dele para ver o que acontece com ele, como ele age. E Jó não só superou
aquela situação, não só superou esse desafio de saber como ele era sem tudo aquilo que ele tinha, porque muitas vezes nós configuramos o ter e o ser, né? Então a pessoa é porque ela tem, não, ela é. Aquela pessoa que é, ela pode ter coisas, mas as coisas que ela tem não dizem talvez tudo que ela é, porque ela é muito mais do que ela tem. Então, pessoas mais admiráveis do mundo talvez são pessoas que, do ponto de vista técnico, são pessoas muito simples. Tem uma casa, tem um trabalho, tem uma família, como 99% das pessoas do mundo. E essas pessoas são dignas de estudo, porque elas são pessoas extremamente plenas de sucesso naquilo que elas são. E pessoas que, muitas vezes, com tudo, com conhecimento, são pessoas fracassadas naquilo que são. Tem no que tem? Não, mas no que são. Não foi um bom pai, não foi um bom esposo, não foi um bom filho, não foi... nunca foi nada em plenitude, mas teve tudo em plenitude. Então, entender os livros sapienciais e a sua estrutura é extremamente útil para entender as bem-aventuranças. Um bom estudo dos livros sapienciais, Salmos, Provérbios, Eclesiástico, Cântico dos Cânticos, é extremamente benéfico para a gente entender de que sabedoria Jesus estava falando quando ele vai ao povo de Israel e diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Somente quem sabe o que é felicidade, quem sabe de fato o que é simplicidade e quem de fato sabe o que espera do reino do céu, entenderá o que Jesus está dizendo. As parábolas de Jesus, elas se dão assim. Elas foram feitas para esconder a sabedoria dos sábios entendidos e revelar aos simples. Então, na nossa continuação de estudos, nós vamos trabalhar isso, essas reflexões. As reflexões são muito próprias para o nosso tempo. A sabedoria de Deus é estimada não somente pelos sábios de Israel, mas principalmente para a nossa tradição cristã. Em alguns momentos, a sabedoria dos livros sapienciais, ela é prefigurada ao próprio Deus, é configurada até mesmo a presença da Santíssima Trindade, né? São Paulo, desenvolvendo o pensamento judaico, dá a Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, a expressão sabedoria de Deus. Nós pegamos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 24, nós vamos encontrar essa expressão. Cristo, sabedoria de Deus, né? Durante os anos entre 587 e 538 a.C., foi um dos períodos onde o pensamento sapiencial mais tomou importância, né? Porque isso ajudava o povo de Israel a refletir sobre a sua história, sobre bênção, sobre pertença, sobre religião, sobre fé, né? Quem não pensa como vive, acaba vivendo como pensa, dizia o honorável Dom Estevão Bittencourt, um teólogo, um dos maiores teólogos que o Brasil já viu. Mas ele dizia isso com propriedade: quem não pensa no que vive, acaba vivendo como pensa e achando que está certo, achando que a sua ignorância ela é autodidata, né? Essas reflexões que o povo de Israel fez sobre a sua vida fez com que eles entendessem a passagem de uma monarquia grande, vultuosa, a um período de abandono, de perda, de exclusão, de deportação. Mas essa estrutura fez com que, ao retornar para casa, eles soubessem exatamente o que eles deveriam fazer para tornar novamente um povo de Deus, um povo santo, um povo honrado, um povo justo, um povo digno da bênção do Senhor. Essa reflexão sobre sofrimento e providência, sobre graça e bênção, é resultado da reflexão que nós vamos encontrar em livros como Jó, como Eclesiastes, né? O papel dos livros sapienciais, do sábio, do escriba, dentro da história de Israel é muito importante. Então fizeram
muitas vezes com que os profetas, né, que são não raros, né, depois do, do período monárquico, mas assim, no período exílico são muito raros, mas que o povo não ficasse sem uma palavra para refletir. Então, foi nesses livros, ou seja, nos Salmos, nos Provérbios, que ele encontrou a força para continuar caminhando quando não haviam mais profetas, não haviam mais líderes, não haviam mais juízes, não. Ele simplesmente tinha a palavra de Deus como seu consolo. Então, dentre esses 7 livros sapienciais, Jó, Provérbios, Eclesiástico e Sabedoria representam bem as expressões da sabedoria administrativa, ou seja, como administrar bem a vida, né? Como administrar bem as suas atitudes morais, as suas atitudes religiosas. Enquanto Salmos e Cânticos são reflexões um pouco mais poéticas, ou seja, eu usar um momento reflexivo, ou seja, eu usar o meu momento de, às vezes até mesmo lúdico e celebrativo para pensar. Nós herdamos muito disso na nossa liturgia. A liturgia, tanto a liturgia das horas, quanto a liturgia das celebrações eucarísticas, dos sacramentos em si, elas querem nos colocar dentro de um ambiente de reflexão religiosa, reflexão sapiencial. O que eu faço com a palavra de Deus que me foi dirigida hoje? A Igreja Católica Apostólica Romana e os seus outros ritos têm uma liturgia estruturada, em anos litúrgicos. Esses anos litúrgicos, eles são próprios para fazer com que exista um crescimento paulatino, contínuo e crescente do conhecimento de Deus, do conhecimento da minha vida. Quem consegue usar muito bem a liturgia para fazer isso, consegue transformar a liturgia em conhecimento e em sabedoria, se sinta um homem muito feliz, muito agraciado por Deus. É tirar de cada palavra ouvida na liturgia um ponto de reflexão para uma melhoria, para uma transformação, para excluir uma maneira de agir da sua vida. Então, ali, fundada na sabedoria, o povo de Israel construiu uma nação santa, uma nação que caminha, da qual nós somos herdeiros e temos esta herança que foi levada ao máximo grau em Jesus Cristo. Entender esses livros é dar instrumentos para que a gente possa entender parábolas, a gente possa entender frases que estão no Evangelho, compreensões, maneiras que estão tratadas na Palavra de Deus, nos Evangelhos e em todo o Novo Testamento. Bom, essa foi a nossa primeira aula sobre os livros sapienciais, foi a lição de introdução, espero que tenha sido útil para você. Eu sou o professor Euclides, aqui é a Escola Teófilos, se inscreva no canal, assine o seu sininho aí, muito obrigado por ter nos assistido, até o próximo vídeo que vai falar sobre o livro de Jó. Até mais ver.